Jesus Cristo. Amém? Cantai louvores ao Senhor. Cantai louvores ao Senhor. Cantai louvores. Cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor. Cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor. Cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor. Cantai louvores. Cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor. A igreja. Cantai louvores. Cantai louvores, cantai louvores ao Senhor. Cantai louvores ao Senhor. Cantai louvores, cantai louvores, cantai louvores ao Senhor. Cantai louvores ao Senhor. Mais uma vez. Cantai louvores, cantai louvores ao Senhor. Bendito e poderoso Deus, obrigado, Pai, por estarmos em Sua casa, por estarmos em Sua presença. O Senhor possa derramar sobre nós toda a misericórdia do mundo, Pai. Que nesse dia nós possamos sentir o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus da cura, o Senhor dos exércitos, porque a mensagem da cruz derramou sangue para nos salvar. Deu o seu único filho para tirar os nossos pecados. Ó Deus, luz do mundo, que o Senhor possa nos iluminar em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus nos abençoe. Abençoe a vida daqueles que vão estar nos acompanhando pela internet. Que a graça de Deus seja manifesta na vida de cada um. Os visitantes que estão aqui nessa noite. Que Deus derrame do seu amor, do seu poder. Nós necessitamos do poder de Deus na nossa vida. Eu necessito. Acredito também que você precisa. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas 24, Mateus, Marcos, Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, Lucas 24. Lucas 24, versículos 5 até o 7. Acompanhe comigo. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, ele lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, nesse domingo de ressurreição, da ressurreição de Jesus, nós estivemos falando, compartilhando a palavra de Deus pela manhã, no Evangelho, basicamente, no Evangelho de João. Os Evangelhos narram a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Essa é a mensagem completa do Evangelho. É Jesus vindo ao mundo
Jesus nascendo, Jesus vivendo, o Verbo tornou-se carne, Deus presente, Deus conosco, Emanuel, e para se cumprir as Escrituras, então era lícito que ele padecesse e morresse nas mãos dos pecadores. Mas ele deixou bem claro: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Uma mensagem de Deus ao coração, à sua geração, aos seus contemporâneos. Mesmo os seguidores de Jesus, eles não estavam preparados para essa mensagem, na íntegra, para crerem e para esperarem no Senhor. Tanto é que eles ficaram perplexos, né? Nós falamos tanto Mateus capítulo 24 no início, e João também, na sua narrativa, ele fala de Maria Madalena quando esteve ali, e Pedro e João estiveram presentes, também foram os primeiros a estarem presentes, mas Maria Madalena manifesta uma coisa: quando ela encontra o túmulo vazio, ela achou que alguém tinha tirado o corpo de Jesus, e viu alguém, pensando ser o jardineiro, e diga: olha, eu peço, me diga aonde você colocou o corpo de Jesus. E era o próprio Jesus. Jesus volta-se para ela e diz: Maria. Então, quando ele fala, quando ele dirige-se a ela, então ela percebe que era o Senhor. E Jesus então comunica para ela que ela vá e fale para os seus discípulos que ele havia ressuscitado. Então essa é a grande mensagem do Evangelho, o Cristo ressurreto. E Paulo, escrevendo nas suas epístolas, Atos dos Apóstolos, especificamente Colossenses, então Paulo diz que juntamente com ele nós fomos ressuscitados para uma novidade de vida. Então agora nós devemos buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Lógico que enquanto aqui vivermos, nós não tem nenhum problema termos as nossas atividades, os nossos compromissos. Mas hoje nós entendemos que o reino de Deus é uma prioridade nas nossas vidas, exatamente por essa razão, por Cristo ter ressuscitado, e juntamente com ele nós morremos, fomos sepultados, o velho homem, e ressuscitamos numa novidade de vida. Agora nós temos duas naturezas, a terrena e a celestial. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então é uma novidade de vida. Nós vivemos num mundo onde pessoas vivem em profundas desesperanças, pessoas vivem em angústias profundas, em agonias, lutas, tribulações, passam por problemas, por conflitos, por perdas grandes, significativas, e Jesus, ele é esse amparo, Jesus, ele é esse refúgio, e a igreja, nós temos que anunciar Cristo ressurreto, ele manifestado com poder, com graça e com amor, ele que pode ir de encontro àqueles que se encontram aflitos e oprimidos. Então o coração do homem tem que crer, o coração do pecador tem que se voltar para Deus. Então a igreja, ela é portadora dessa mensagem. A mensagem da igreja, o evangelho, ele é completo quando ele fala acerca de Jesus, e fala de Jesus nascido, aquele que viveu, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então essa mensagem, ela é revolucionária, ela muda por completo a nossa vida e dá sentido à nossa existência. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus. Agora o próximo evangelho, João, capítulo 1, o evangelho de João, capítulo 1, João,
capítulo 1, verso 29. João Batista torna a repetir o seu testemunho. Então, João, no seu testemunho, nas primeiras palavras, ele diz: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos todos falar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todos a uma só voz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais uma vez: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele veio de encontro à maior necessidade existente na vida do ser humano. O ser humano pode achar que a sua maior necessidade é preencher algum espaço vazio na sua vida, como alguma satisfação afetiva, como um ganho financeiro, material, adquirir bens. Eu não sei qual o ideal presente no coração do ser humano, mas tudo torna-se muito pequeno e sem sentido quando a base ou a prioridade não está na raiz, na causa de todos os males na vida do ser humano, que é o pecado. Por essa razão, João, ele é claro, é contundente, objetivo, direto, e ele diz: Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos reverenciar a Jesus nessa noite, vamos trazer o nosso coração com gratidão, com vida. Além de você estar presente nessa noite, aqui fisicamente, você tem que estar com o seu coração, você tem que estar voltado, focado para adorar a Deus, para louvar a Deus. Uma vez o profeta repreendeu o povo de Deus, porque eles louvavam a Deus, estavam num culto, estavam congregados, mas o coração deles estavam longe do Senhor. E a palavra do profeta é: vocês me louvam apenas com os lábios, mas o coração de vocês estão distantes de mim. Isso nos arremete ao Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus ensina a mulher samaritana como que se deve cultuar a Deus, como que se deve prestar culto a Deus, qual é o lugar, de que forma, qual a maneira certa, coerente. Então Jesus disse para ela: é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai busca para seus adoradores. Então não é uma palavra dita por um religioso, por uma denominação evangélica, mas é a palavra de Deus. É importante estarmos aqui, mas muito mais do que isso, precisamos colocar a nossa vida, as nossas emoções, colocar o nosso ser, a nossa alma, a nossa vida, para cultuarmos a Deus. Senão você pode sair naquela sensação, com aquela sensação de que nada aconteceu com você. E necessariamente o problema não está na igreja, necessariamente o problema não está no culto, mas no seu coração. A forma como você se comportou, a forma como você buscou a Deus. Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo, não é pela metade ou quase, mas de todo o vosso coração. Então eu convido você a ficar atento nessa noite, porque é bem possível que sejamos tentados a pensar em alguma coisa fora esse ambiente que nós estamos proporcionando agora de culto a Deus. Alguma coisa pode lhe distrair, alguma coisa pode tirar a sua atenção, e às vezes é difícil para voltar. Então eu gostaria que você agora curvasse sua cabeça, fechasse os seus olhos e tivesse pedindo essa graça a Deus. Pai,
eu estou aqui na tua casa, estou presente e quero desfrutar, aproveitar cada segundo desse culto. Eu quero oferecer como oferta a Ti, como gratidão a Ti, de louvor, de adoração. Eu quero, Pai, prestar esse culto com todas as minhas forças. Talvez você tenha que pedir perdão a Deus por algum pecado. Nós lemos o texto que Jesus é aquele que tira o pecado do mundo, é o Cordeiro de Deus sacrificado, morto na cruz, ressuscitado, ressurreto, presente nas nossas vidas, habitando em nós pelo seu Espírito Santo, estando presente na vida da igreja, deixando bem claro, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, com o coração voltado para mim, com a alma, com a dedicação, eu estarei no meio deles. Senhor, nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, e nós queremos agora nos aquietar na Tua presença. Tudo aqui se torna sem sentido se o nosso coração não estiver voltado agora para Ti. Eu sei que a gente enfrenta algumas lutas, alguns problemas que não são fáceis, que fogem do nosso controle. Mas, por um outro lado, nós temos aprendido que o Senhor é aquele que é soberano, é o Todo-Poderoso e que sustenta todas as coisas. É aquele que não nos prova além das nossas forças. Muito pelo contrário, o Senhor nos socorre na nossa tribulação. Então, Senhor, manifesta agora a Tua graça, perdoando, limpando o nosso coração, limpando a nossa mente. As crianças sejam abençoadas por Ti, os adolescentes, os jovens, os adultos, todos os irmãos que estão aqui, que sejam abençoados pelo Senhor. E o Senhor sabe qual a prioridade na vida de cada um. Antes que a gente abra a nossa boca para pedir, para invocar o Teu nome, clamar, suplicar, o Senhor já sabe qual a nossa maior necessidade, do que nós mais necessitamos. Então, nós queremos agora estar seguros e tranquilos e descansar na Tua palavra, debaixo da Tua palavra. É o melhor lugar para estarmos guardados, refugiados. O Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso baluarte. Bendito, Pai, seja o Teu nome. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Nós vamos estar passando aqui os avisos. Estejam comigo. Nós vamos ter o nosso encontrão do PPRP, na estrutura familiar é o tema. O reverendo Vilmônio, presidente do presbitério, vai estar ministrando. Já temos avisado aqui algumas vezes aqueles irmãos que vão estar indo ao encontro em Presidente Epitácio. Então, nós já adquirimos o ônibus, nosso irmão Luiz Carlos já esteve em contato e conseguiu. Agora, nós precisamos ter o nome daqueles que vão estar participando. É dia 1º de maio, tá bom? No feriado da família, mês da família. Então, você que ainda não passou o nome para o presbítero Alberico, então passa para ele. Nós estivemos explicando, mesmo que você esteja em dúvida, mas está longe, eu não sei se eu vou, e se surgir algum outro compromisso, algum outro problema, não tem importância nenhuma. Você só vai dar o nome e não vai estar comprometido em ir. É apenas para a gente saber mais ou menos o número que nós vamos ter aqui, e que eles também lá na organização vão precisar estar sabendo de cada uma das igrejas, tá bom? Então, depois, procura o presbítero Alberico e ele vai estar passando para você. Um outro aviso, nós vamos dar início à classe de catecúmenos. Depois nós vamos estar reunindo em conselho e nós vamos estar falando a data.
Então, a classe de catecúmenos é a classe para aqueles que estão iniciando na fé. Alguns, às vezes, já estão há algum tempo, mas ainda não passaram, não foram doutrinados ali dentro da doutrina bíblica, dentro da nossa sistema de governo, da nossa igreja. Então, o catecúmenos, a classe de discipulado, é exatamente para isso, é para a formação, é para a estrutura. E daí você dá continuidade, tá? Você nunca deve parar de estudar a palavra de Deus. A sua fé, ela aumenta mais e mais por cada vez que você lê e você ouve a palavra de Deus com o coração, buscando tirar tudo aquilo que a palavra de Deus tem para a sua vida, não diminuindo e não acrescentando absolutamente nada, apenas usufruindo de todas as promessas claras que o Espírito Santo estabelece no seu coração. Então, você tomando posse, vivendo pela fé e obtendo uma vida vitoriosa. Eu quero convidar agora aqui à frente o Ivan, presbítero Alberico. Vai poder, Alberico? Está? Tá ok. Nós vamos estar cantando com a igreja o hino 269. Abra sua Bíblia em Malaquias. É o momento de ofertório. Eu falei o Ivan e o presbítero Alberico, mas se a Creuza, alguém, mais um componente do Ágape quiser vir, não, até algum irmão ainda que não participou, mas se você quiser vir, é um hino conhecido, né? Fique à vontade, tá bom? Malaquias 3:10, o versículo diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medidas. Então, o ensino da palavra de Deus, você pode fazer a leitura em qualquer versão, em qualquer tradução da Bíblia, trazermos os nossos dízimos à casa do tesouro, com a finalidade para que a igreja seja suprida em suas necessidades, para que haja mantimento na minha casa. Esse é um dos versículos, ou o único versículo que nos exorta a fazermos prova de Deus. E o versículo diz: e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Deus nunca faz nada pequeno, Ele sempre faz algo além da nossa perspectiva, porque Deus sempre tem aquilo que é maior e melhor para as nossas vidas. E o texto diz: provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, que não se pode conter, que não tem como amparar. Assim são as bênçãos manifestadas de Deus na vida da igreja e na vida do seu povo. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos louvar o Senhor. Convido a igreja a colocar-se em pé. E nós vamos estar louvando ao Senhor. Seja bendito o Cordeiro, aquele que na cruz padeceu, aquele que levou sobre si os nossos pecados, aquele que sofreu por nossa causa, mas nós louvamos porque Ele está vivo, em nome do Senhor Jesus. Queria pedir que acendesse a luz aqui, ó, para ficar, senão a gente não enxerga. Ao Senhor toda honra e toda glória seja dada. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue
os pecadores remidos por Jesus tem com Deus comunhão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve restou. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve, com teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve restou. As faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lava de todo pecado, que maravilha de amor, pois quem mais alvo que a neve, com teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se esse sangue lavado, mais algo que a neve restou. Presbítero Berico. Feche seus olhos. Eleve o seu pensamento ao trono da graça do Senhor. Somos gratos a Deus por este dia. Mais um dia especial na vida do povo de Deus. Oh, aleluia. Quando nós estamos na casa do Senhor para Bendito. cultuar o nome do Senhor. Glória seja dada a ti, Senhor. E você que nos visita nesta noite, Oh, Espírito. eu quero dizer que você não está aqui por acaso. Espírito de Deus. Você está aqui porque foi movido pelo Espírito Santo de Deus a estar aqui nesta noite. E eu tenho a plena certeza de que o Senhor tem algo de especial preparado para a sua vida, preparado para o seu coração. Sim, Senhor. Ó Pai querido, nós te louvamos. Toda honra e toda glória seja dada a ti, ó Pai. Aleluia. Nós te louvamos, ó Senhor, porque tu és o Deus amado. Aquele que nunca nos... Tu és o Deus que supre em todas as nossas necessidades. Tu és o Deus que nos fortalece. Tu és o Deus que restaura. Tu és o Deus que traz paz ao coração.
Tu és o Senhor da igreja. E é a tua igreja que está aqui reunida nesta noite. Toda honra e toda glória seja dada a ti, ó Pai. Que todos os atos deste culto sejam atos de louvor e adoração ao teu santo nome. E nós podemos cantar nesta noite: seja bendito o Cordeiro, aquele que sofreu, aquele que morreu, mas a tua palavra nos relata que ao terceiro dia ele ressurgiu. Glórias a ti. E está à destra de Deus, Glórias ao teu nome. a quem nós podemos colocar toda a nossa confiança. Aleluia, Jesus. Nós não cremos num Cristo morto, mas nós cremos num Cristo vivo e que supre nas nossas necessidades. Louvado seja o teu nome. Ó Pai querido, que as nossas vidas possam ser submissas a esse Deus. Totalmente. Que o nosso coração possa estar aberto para cultuar Sim, ao Senhor. único Deus, Nos encurvamos a esse diante Deus de ti. que traz paz, a esse Deus que restaura. Abençoa também, Senhor, aqueles que nos assistem nesse momento através da internet. Que a bênção do Senhor seja presente, Senhor, em cada vida. Abençoa a vida do teu servo, o pastor Douglas, que no momento oportuno vai ler a tua palavra e vai trazer a reflexão da mesma, Pai. E que a tua palavra venha de encontro com a nossa necessidade. Ela venha trazer paz ao nosso coração. E que nós possamos sair daqui nesta noite, não simplesmente conforme nós aqui entramos, mas que a porção viva do teu Espírito possa fazer diferença na nossa vida. Esse é o desejo do nosso coração. E sabemos que essa é a vontade de Deus para aqueles que te buscam com sinceridade de coração. Ao Senhor toda a honra e toda a glória seja dada, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Assim seja. Assentem-se, irmãos. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado, dá um aperto de mão, um abraço. Nós vamos ter um período de louvor. Diga que Deus te abençoe, você e a sua casa. Onde Deus está, o Espírito de Deus está, a comunhão, a unidade do Espírito Santo. Convido o grupo aqui à frente, eu quero só ler com a igreja. Vamos fazer uma leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Se você está em Malaquias ainda, é o próximo livro. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 28. Vamos fazer uma leitura alternada. Mateus 28. Tá. Então vamos mudar. Não é 28, é 27, tá? Pelo menos deu tempo eu consertar aqui. Para aqueles que não encontraram. Mateus 27, do 33 ao 44. Vamos fazer uma leitura alternada, tá bom? Mateus 27, versículo 33 ao 44. Primeiro verso, depois a igreja até o 44. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, toda a igreja depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: de igual modo, os principais sacerdotes, como os escribas e os anciãos, escarnecendo, diziam:
confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Ok. Aí você já deixa a sua Bíblia marcada nessa passagem. Depois nós vamos estar meditando no capítulo 28, mas faremos menção dos versos anteriores, do capítulo anterior, para a gente compreender um pouco mais ou seguir os passos da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Então, o primeiro cântico, nós vamos cantar o amor de Jesus. Cantarei teu amor para sempre. Com palmas ao Senhor. A Ele seja a glória. Bendito o nosso Deus. Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Dos montes Correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Teu coração. Coração exulta, alegria, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei meu coração exulta para sempre. meu Coração exulta diante de Deus de alegria, de alegria eu canto. através de mim o mundo Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Amém. Essa é uma das expressões escritas no Salmo, né? Que o nosso louvor ele não é momentâneo, ele não é temporário, dentro de um espaço de tempo,
mas da nossa vida, enquanto aqui vivermos, vamos cantar, vamos louvar o Senhor, vamos proclamar o seu amor. Então vamos dizer agora que Ele é santo, a beleza da sua riqueza, majestade, santo. Novamente vamos tentar acertar as palmas. Santo, santo. Seja digno, de toda honra, digno de toda glória, e de receber todo louvor. Louvem, exalte ao Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso. Ele é digno, digno de toda honra, digno de toda glória, e de receber todo louvor. Louve, exalte ao Senhor. Seu nome. Louve, seu nome para suas vozes, louvem. Suas vozes. Louve, exalte ao Senhor. Louvem seu nome para sempre. Para terminar. Louvem, exalte ao Senhor. Louvem seu nome para sempre. Amém. Não sei como está o seu coração nessa noite, mas esse próximo cântico, após encerrarmos, eu convido você a chegar até a frente, se você quer receber uma oração. Mas, dentre algumas expressões que ele fala, ele diz: acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Ele está falando da chama do Espírito Santo, que às vezes nós apagamos pela nossa indiferença, por descuido nosso. Mas o Espírito Santo, que é fogo, ele pode nos aquecer agora, ele pode nos inflamar, ele pode fazer arder o nosso coração com o seu poder. Então, Senhor, formoso és. Vamos cantar. Se você depois quiser vir intercedendo por alguém, você venha. Nós vamos colocar a vida da irmã Dolores, se encontra enferma, doente, a irmã Helga, a irmã Luci e outros que fazem parte das nossas orações, tá bom? Então, Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça
acende. Acende a chama, ó Pai, Que uma vez que uma vez brilhou, vem vai brilhar, resplandecer o meu primeiro. Senhor formoso é. Quer receber uma oração? Chegue-se até a frente. A Bíblia diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Deus conhece a sua vida muito bem, até melhor do que você. Deus vai lhe agraciar, vai de encontro à sua dor. Talvez Ele vai fazer até algo que até você não espera, inesperado. Algo que você está pensando que é uma prioridade na sua vida, Ele vai fazer algo completamente diferente. Então creia agora, busque agora, creia na ação do poder de Deus, manifesto agora. Pai, nessa noite nós cantamos a Tua santidade, declaramos que o Senhor é santo, cantamos o Teu amor, suplicamos para o Senhor acender em nós a chama do Teu Espírito Santo, acender no nosso coração, no nosso interior. Agora, Senhor, nós nos dirigimos a Ti, estamos aqui diante dos Teus átrios, em primeiro lugar, para render graças ao Senhor, para dizer: Pai, muito obrigado pelo dia em que o Senhor me encontrou, me escolheu, pelo dia que eu me encontrava, me achava perdido, e o Senhor me buscou como um bom pastor busca a ovelha perdida. O Senhor me trouxe nos seus braços, e aqui o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem sarado todas as minhas feridas, o Senhor tem curado todas as enfermidades, e aquilo que ainda não tem alcançado, o Senhor tem colocado paz no meu coração, o Senhor tem colocado fé, confiança no meu coração, para eu saber esperar, para eu saber dar continuidade à minha vida, sem olhar para trás, sem ficar preso nos problemas, nos dilemas do dia a dia, mas agora erguendo a minha cabeça, abrindo meu coração, levando meu coração a crer. Ó Pai, olha para nós, contempla agora o nosso interior, seja derramado agora nessa noite bênção sem medidas. Aqueles que buscam fortalecimento na vida espiritual, restaura, renova,
aqueles que buscam, Pai, uma cura para as suas emoções, para um fortalecimento nas suas emoções. Deus, esteja agora manifestando, operando, fazendo aquilo que nós não podemos fazer. E é bem verdade que há algumas doenças que nos atingiu o nosso físico, Pai. Temos algumas marcas, algumas cicatrizes. Ó Pai, temos alguns problemas dentro de nós. E agora nós pedimos que o Senhor nos cure. Que agora, assim como a minha mão está estendida, que a do Senhor possa continuar, permanecer estendida sobre o teu povo. E agora removendo tudo que precisa ser removido no nome de Jesus. Do alto da cabeça até a planta do pé. Manifesta agora, Senhor, o teu poder e traz a cura, Senhor, traz a restauração para a glória do Senhor Jesus, para a glória do teu santo nome. Bendito seja o Senhor, louvado seja o teu nome. Aleluia. Acende a chama. A chama, ó Pai, uma vez brilhou, ele vai brilhar, resplandecer o meu primeiro. Vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Aleluia. Pode retornar aos vossos lugares. Bendito é o Senhor, digno de toda glória, de toda honra. Eu quero convidar você a lembrar do nosso texto de Mateus, capítulo 28. Eu vou ler do verso 1 até o verso 10, a ressurreição de Jesus, seu aparecimento às mulheres. Então nós estivemos compartilhando hoje de manhã na narrativa do Evangelho de João, no capítulo 20, do versículo 19 ao 23. E nós falamos sobre 3 palavras ditas por Jesus após a sua ressurreição. Jesus fala aos seus discípulos sobre paz. Jesus fala de vocação, ou reafirma a vocação deles como discípulos, como os apóstolos. E por último, a última palavra de Jesus é de poder sobre a vida deles. Jesus sopra neles o Espírito e eles recebem o poder do Espírito Santo. Então essas 3 palavras ditas por Jesus, elas são essenciais para a nossa vida cristã, para sermos bem-sucedidos. O cristão sem paz, ele vive completamente em guerra. Ele vive fora do propósito de Deus. Aquele cristão que foi escolhido por Deus e não se acha dentro da vocação, no cumprimento de uma missão, de um papel, de uma função dentro do corpo, ele precisa de um encontro com Jesus, de uma orientação específica de Jesus. Lógico que a igreja pode ajudar, o pastor pode ajudar a orientar, mas aquilo que é estabelecido pelo Espírito Santo, confirmado, só Ele pode acender e firmar no seu coração. E essa última palavra de poder, também nesse sentido, o crente que não tem poder, ele fica vulnerável aos ataques do mundo e do diabo. Às vezes, coisas pequenas
tornam-se grandes, gigantes, porque ele está fragilizado, ele está fora ali do centro da sujeição, da vontade de Deus. Lembra-se do contexto de Saul e os seus soldados, quando Golias desafiava, por 40 dias, o gigante ia até ao arraial de Israel e pedia que saísse do exército israelita um homem para combater com ele. E o texto diz que não saiu ninguém, porque todos estavam aterrorizados. Mas surge um jovem inexperiente em guerra, não tinha habilidade no manejo da espada, do uso da armadura, mas era um jovem, contextualizando, era um cristão que tinha a intimidade com Deus, que tinha o poder de Deus na sua vida. E quando ele olha para aquele gigante, ele não se intimida com o tamanho do problema. Ele não vê o gigante, aliás. Ele vê um inimigo, ele enxerga um incircunciso que estava afrontando não Israel, que não estava afrontando nenhum dos israelitas, nem mesmo ele, Davi, mas estava afrontando o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. E Davi diz: é no nome dele que eu vou contra ti, incircunciso. E hoje mesmo ele te entregarás nas minhas mãos. Eu vou ferir-te a cabeça, eu vou tirar a tua cabeça e vou dar às aves dos céus e às bestas feras do campo. E toda a terra saberá que existe Deus em Israel, e que o Senhor salva, não com lança, não com espada e não com escudo, porque do Senhor é a guerra. E a Bíblia diz que dessa forma, com essa atitude, com esse poder de Deus na vida, Davi, ele triunfa sobre os gigantes. Irmãos, existem muitos aí que estão aterrorizados, com medo dos gigantes. E gigantes surgem constantemente diante de nós. Às vezes não são pessoas, podem ser pessoas. Às vezes podem ser circunstâncias, situações difíceis na nossa vida, problema de finanças, financeiro, um sonho que ainda não foi alcançado. Pode ser problema financeiro, material, uma provação. Talvez você busca passar num concurso, está desempregado. E são desafios. E esses desafios, às vezes, se você não estiver em paz, se você não tiver convicção do seu chamado, da sua escolha, se você não usufruir do poder de Deus na sua vida, você vai ficar intimidado. Você vai se acovardar. O gigante vai falar palavras que vai lhe encurvar cada vez mais. Só que a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus disse: eu vou, subo para o Pai, mas eu envio o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não o vê nem o conhece, mas ele habitará em vós. Irmãos, somos uma das gerações mais privilegiadas. Eu não sei se eu posso usar dessa tese, mas no sentido do cumprimento das promessas de Deus, a nossa geração é uma das mais privilegiadas. No Antigo Testamento, a promessa do Messias. No Novo Testamento, veio o cumprimento. Jesus nasceu, ele viveu, ele morreu, ressuscitou, e agora ele promete o Espírito Santo, e ele diz a Tomé uma palavra: Tomé, porque você vê agora, você crê. Aí Jesus acrescenta: bem-aventurados, felizes serão aqueles que um dia não me viram, mas vão crer. Então, dentro desse contexto,
nesse sentido, eu acredito que nós somos uma das gerações mais privilegiadas em relação ao cumprimento das promessas de Deus, a não ser a vinda de Jesus. Dentro de um contexto de promessa para a igreja, é o que nos resta, é o que falta para a igreja, é a vinda de Jesus. Lógico que há aquela palavra rema, aquelas promessas específicas para você, que você tem que buscar, você tem que crer. Você não pode ser um crente montanha-russa, que um dia vive uma vida lá em cima de esplendor e outro dia você está lá embaixo. Tiago, no capítulo 1, ele diz que esse homem no sentido genérico, homem e mulher, é homem de ânimo dobre, sujeito aos sentimentos da vida, levado pelos sentimentos, as lutas, as tempestades da vida. E a palavra é tão dura, a conclusão desse texto. Não suponha este que alcançará do Senhor alguma coisa. Então eu gostaria que a mensagem dessa noite acendesse em você, ou reacendesse no seu coração, uma disposição para viver plenamente o Evangelho da graça. Não é um Evangelho pequeno, não é um Evangelho limitado, mas é um Evangelho pleno, que nos satisfaz, que nos alcança por completo. Você já conviveu com pessoas insatisfeitas? Eu digo dentro de um contexto contínuo. Talvez há dias que esse sentimento pode bater no nosso coração, mas logo a gente se recompõe, toma posse da palavra de Deus e ele preenche aquele vazio. Ele toma o controle daquela insatisfação, tira aquele sentimento ruim, porque a gente busca, a gente procura. Agora, existem muitos que estão doentes, com a sua alma cativa e presa, estão enfermos, porque eles não sabem usufruir ou perder o foco de desfrutar da graça e do poder de Deus. Então, Cristo ressurreto não é simplesmente para ser lembrado como um grande homem que esteve aqui, um dos grandes mestres que esteve aqui. Segundo os estudiosos aí, 3 figuras são marcantes na história da humanidade, no sentido de inteligência emocional, estabilidade para lidar com as adversidades, sendo resilientes em suas épocas. E os 3 são o Gandhi, Martin Luther King, e aí Jesus é colocado, humanamente é colocado entre eles. Mas muito mais do que isso, Jesus não é simplesmente uma figura humana que veio trazer algum tipo de destaque para a história da humanidade. A prioridade de Jesus foi vir redimir Israel, foi trazer salvação aos gentios. Quando os hebreus, quando os israelitas, os judeus rejeitaram a Jesus, então essa salvação Jesus passou para todos, porque eles rejeitaram, mas Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E agora, novamente, eu pontuo e pergunto: como está a sua vida com Deus? Como você tem se relacionado com Deus? A sua entrega, o seu envolvimento? Às vezes você quer receber tantas coisas e não faz absolutamente nada em direção a Deus, em exaltação a Deus.
Então, tudo isso é para a gente sondar o nosso coração, fazer uma autoanálise. Uma pessoa estável, de maturidade, em crescimento na sua vida, ele faz continuamente essa leitura. Como é que eu estou? Aonde que eu preciso melhorar? Cheguei à conclusão de que eu preciso tomar essa atitude para ser melhor, para poder seguir para poder seguir Jesus e ser exemplo assim como Ele foi para aqueles que estão à minha volta. Então, muitos cristãos perdem esse privilégio exatamente por não ressurgir, não ressuscitar numa novidade com Jesus. Ainda estão sepultados, ainda estão mortos em seus delitos e pecados, ainda dormem o sono da displicência espiritual, que Paulo fala aos Efésios no capítulo 5. Então, é hora de despertar, é hora de trazer um novo despertar para a nossa vida. O tempo passa muito rápido, os dias, a nossa vida, e nós não podemos criar justificativas, nós não podemos enrolar em situações que possam nos impedir de nos achegar diante de Deus, diante do trono de Deus, confiando e com total entrega. Então, estamos aqui, mas a Bíblia diz que nós estamos à direita de Deus, juntamente com Cristo, nos assentamos nos lugares celestiais. Irmãos, isso é um privilégio muito grande, que às vezes nós não percebemos, ou não desfrutamos, e infelizmente alguns, que outrora vivia nessa entrega, nesse sentido, se perderam na caminhada. Lembra da geração de Jesus, quando pediram a ele um sinal, e ele falou assim: nenhum sinal vos será dado, a não ser o do profeta Jonas, porque assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim importa que o Filho do Homem também desça ao coração da terra. A ressurreição de Jesus, Cristo ressurreto, trazendo, mudando completamente, radicalmente a minha vida, me tornando um novo homem, uma nova criatura, uma nova mulher. É tão lindo quando a gente vê crianças falando nessa coerência de uma vida cristã, de uma vida espiritual, às vezes sendo exemplo para adultos, empurrando, sendo usados por Deus para despertar adultos. É bom quando a gente vê adolescentes voltados para o Senhor, jovens, totalmente com o coração voltado para Deus, diante de um mundo tão cruel, uma geração tão pervertida, que enlaça. Hoje nós vivemos um caos tremendo. Você olha para o mundo, você pode olhar para o nosso contexto de nação, Brasil. As famílias estão se destruindo, estão implodindo. A educação, as escolas, as autoridades. Então, isso é uma crise completa. Então, quando eu me converto a Deus, eu estou fora, eu vivo nesse mundo, mas eu sou peregrino aqui, estou aqui de passagem. Eu não amo esse mundo, nesse contexto, e nem as coisas que há no mundo. Eu desfruto, eu vivo a minha vida, sei usufruir das coisas que me são lícitas, mas eu não me enredo, eu não negocio
com aquilo que é contrário à palavra de Deus. Então, irmãos, isso é compreender e viver esse Cristo ressurreto. Os discípulos, se nós percebermos, agora nós vamos ler a narrativa de Mateus capítulo 28 e nos demais evangelhos, embora Jesus avisasse para eles algumas vezes, mas quando o fato aconteceu, eles estavam displicentes, porque não estavam focados, foram desatentos, especificamente promessa de Jesus. Então venha comigo, abra Mateus 28, no findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram apavorecidos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Pai, agora fala ao nosso coração através desse texto, comunica de maneira simples, mas rica para cada uma das nossas necessidades. O que o Senhor quer falar conosco, o que nós podemos agora tirar desse texto para a nossa vida, para o nosso relacionamento contigo e com aqueles que estão à nossa volta, para melhorarmos a nós mesmos e sermos bênção para o mundo. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, nós falamos no início, Jesus ele passa, você pode ler no capítulo 1 de Mateus, fala do nascimento dele, depois o ministério dele é estabelecido com 30 anos, ele teve 3 anos de ministério, um ministério profícuo, exuberante. Os seus discípulos que o acompanharam viram grandes milagres, sinais. João Batista recebe a notícia de que era ele o Messias, que haveria de vir, mas era lícito, estava já determinado por Deus, nos desígnios divinos, que o seu filho seria morto e crucificado. Um dentre os seus discípulos iria traí-lo. E o texto, Mateus capítulo 27, vem nesse contexto. No versículo 27, Mateus 27, 27, Jesus ele é entregue aos soldados. No 33, ele já passa pelo ritual da crucificação, e agora ele está indo em direção ao Gólgota. O 33 acima tem a crucificação. Gólgota, explicando no versículo 33, lugar da caveira. No verso 45, Jesus morre. A morte de Jesus, do versículo 45
até o 56. Chegamos no 57 e aqui está o sepultamento de Jesus. E diz que caindo à tarde veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Alguns usam o Arimateia para chamar aqueles crentes que aparecem diante de Jesus de vez em quando, em algumas ocasiões. Você vê acontecendo isso com José de Arimateia. Ele segue Jesus, os evangelhos relatam, ele presente em alguns pontos. Os 12 eram fiéis, estavam com Jesus, mas Arimateia, ele estava dentro de um plano, de um contexto divino, amplo. Seria aquele que daria condições para levar Jesus ao sepultamento. E esse homem, 57, rico, que o versículo 57 descreve como discípulo de Jesus, ele vai até Pilatos e pede que o corpo de Jesus seja entregue. Pilatos faz isso no versículo 59, ele envolve o corpo de Jesus num pano limpo de linho, e aí deposita num túmulo novo. Jesus é sepultado, é lacrado, é selado o seu túmulo. E aí vem agora uma grande lição para nós. Veja no verso 62. Correu a notícia entre aqueles que levaram Jesus à crucificação que ele seria sepultado e que os seus seguidores iriam roubar o seu corpo. Então uma guarda é pedida, e os judeus acharam ruim no último filme, A Paixão de Cristo, quando ali é colocado bem claro que foram eles que levaram Jesus à crucificação. Foram eles e os romanos que levaram Jesus à crucificação. Então eles não aceitam, mas veja o que diz no versículo 62. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilato, disseram-lhe: Senhor, lembramos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. E aí Pilatos diz: aí tendes uma escolta, ide guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Nada, absolutamente nada nesse mundo poderia impedir a ressurreição de Jesus, porque não se tratava de um embusteiro, não se tratava de um embuste, de um engano, de um enganador, mas se tratava do cumprimento da palavra de Deus. O verbo se torna carne, a própria palavra se torna carne, sangue, anunciada, e mexendo com os corações, levando vidas às conversões. As autoridades religiosas, os sacerdotes, os fariseus, os principais, se reuniram em conselho para que fosse impossibilitado dos seus discípulos ou de alguma pessoa, ou de pessoas, retirarem o corpo de Jesus. Então eu quero falar para vocês 3 aspectos da ressurreição de Jesus. Primeiro aspecto, ela se deu numa intervenção divina. Veja do versículo 2
até o versículo 6. Houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. A intervenção divina, um terremoto, um anjo vindo da parte de Deus, remove a pedra para a ressurreição, para o ressurgimento de Jesus, para Jesus ressurgir dentre os mortos. O corpo de Jesus, ele não passou pela decomposição, ele não passou por aquilo que passa todo ser humano, porque tratava-se do Filho de Deus, e a sua ressurreição deu-se por intervenção de Deus. Um instrumento, o agente, foi o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus. Ninguém removeu a pedra, ninguém tirou o corpo de Jesus, os discípulos não fizeram isso, ninguém fez isso, mas o próprio Deus interviu pela sua palavra, pelas suas promessas, ele cumpriu aquilo que estava estabelecido. Cristo ressurreto. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 11, ele diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Romanos 8, versículo 11. A ressurreição se dá por intervenção divina. O agente é o Espírito Santo. E o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito de Deus, é aquele que nos dá vida. Se você puder deixar a sua Bíblia marcada, venha comigo para Atos, capítulo 2. Você está em Mateus, é o 5º livro do Novo Testamento. Atos, capítulo 2. Nós estamos falando sobre a intervenção divina, no aspecto, no ato da ressurreição de Jesus. Atos 2, verso 23. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então, mais um versículo falando da intervenção divina. Atos 2, 23, veja o 24. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Você pode ir para o verso 31. Atos 2, versículo 31. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. Aí vem, a esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha. Fica claro, eu creio que para nós não há nenhum tipo de dúvida, só que a mensagem do embuste, da farsa, da mentira, ela foi pregada. Vocês viram que as autoridades pediram para colocar guardas, Pilatos cedeu uma escolta, eles revezavam, durante os 3 dias montavam guarda. Aí veja o que acontece, agora volte para Mateus 28, Mateus 28, o anjo no seu resplendor, na sua manifestação, o texto no versículo 4 diz, Mateus 28, 4, e os guardas tremeram epavorecidos e ficaram como se estivessem mortos. Então, primeira lição, intervenção divina. É isso que a ressurreição fala. Um outro aspecto foi a farsa, que envolve a ressurreição. Venha comigo, Mateus 28, versículo 11. Os soldados foram colocados lá pelos principais sacerdotes, pelos escribas, pelas principais autoridades. Veja no verso 11. E, se sua Bíblia for igual à minha, em cima do versículo
11 está escrito: os judeus subornam os guarda, e, indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Esses homens procuraram os sacerdotes e contaram a verdade. Qual foi a verdade? Nós estávamos lá, montado guarda, e de repente veio um terremoto, uma figura com um resplendor, removeu a pedra, e o Nazareno, Jesus, saiu vivo. A morte não o segurou. Foi como ele disse: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Foi essa verdade que os guardas disseram. Mas os hipócritas, os verdadeiros embusteiros, se reúnem no versículo 12. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhe que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta verdade, ou essa mentira, se divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Nós temos que escolher entre a verdade e a mentira. E isso é todos os dias. Esses homens também tiveram a escolha. Eles poderiam testemunhar do maior evento, do maior acontecimento, tratando-se de reino de Deus. Mas eles trocaram, deixaram de testemunhar a verdade, de falar a verdade, para falar a mentira, para passar uma mensagem, um acontecimento, um ocorrido que não foi verdadeiro, que não foi verídico. Tudo isso por causa de prata, tudo isso por causa de bens materiais desse mundo. Eles negligenciaram a farsa. E essa mensagem é até hoje, aqueles que querem resistir ao Evangelho, tratando-se especificamente de israelitas, de judeus, é isso que eles dizem quando falam da ressurreição de Jesus. Rapaz, o que é que você está falando? Você está falando de uma coisa totalmente inconcebível, porque os judeus acreditavam na ressurreição, mas de forma completamente diferente. Venha comigo no Evangelho Mateus 28, versículo... agora é o 28, versículos 6, 7 e 8. Ele está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas, apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Então esse é o último aspecto da ressurreição de Jesus. A ressurreição, ela deve ser anunciada. Os anjos disseram: vocês agora vão e falem para os discípulos. E a mensagem do Evangelho agora, ela é pregada com Cristo ressurreto, a ressurreição de Jesus. Abra novamente sua Bíblia em Atos, capítulo 4, versículo 1. Atos 4, versículo 1. Irmãos, a Bíblia, ela é muito completa. Ela não deixa espaço. Pessoas podem até pegar textos isolados e colocar os seus interesses ali. Mas se a gente for pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e formar um pensamento, não pode haver desvios. Se houver algum desvio, ele é refutado, porque uma doutrina, ela não pode ser formada em cima de um versículo. Aprenda ou reaprenda isso, reafirme isso na sua mente e no seu coração. E a gente vê isso muito
no meio da mídia, da televisão, pessoa usando a palavra de Deus fora de contextos, passagens bíblicas fora de contexto, para alcançar os seus objetivos com a errada filosofia de que os fins justificam os meios. Eu estou fazendo isso, é muito bom, vai ser muito proveitoso, mas os meios que estão usando não são louváveis, ainda que sejam por alguns reverenciados, admirados, mas diante de Deus não é o certo. Irmãos, o texto diz em Atos, capítulo 4, versículo 1, falava eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então a ressurreição era anunciada. Veja agora Atos 4:33. 33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Quando a gente anuncia, quando a gente vive essa ressurreição, essa transformação, novas criaturas sepultadas e ressuscitadas em Cristo Jesus, a ressurreição se torna numa abundante graça no nosso interior. E para concluir esse pensamento de ser anunciada a ressurreição, vá para Atos 17, verso 28. Atos 17, versículo 28. O texto diz, Atos 17, 28. Nós estamos ali dentro do contexto do discurso de Paulo em Atenas, falando para gregos, filósofos, sábios da sua época. E no versículo 28 ele diz, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Fechamos agora essa mensagem, irmãos, da ressurreição de Jesus. Olhe para a sua vida e viva abundantemente, desfrute dela, o que foi feito, o preço que foi pago por você. Nada que você fizer, nada que você conquistar nessa vida pode igualar ou se comparar. A dívida foi paga, a nossa dívida foi paga por Jesus, por intervenção divina, e hoje, por sermos testemunhas que Jesus, Ele vive. Nós cantamos hoje de manhã, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. É assim que se vive o crente. O crente não vive uma vida mesquinha, de cabeça baixa, de queixumes, de reclamação. Se ele viver nesse contexto, alguma coisa está errada com a sua vida. Ele vive uma vida exuberante. Pode haver até razões, circunstâncias difíceis, mas ele vive acima das dificuldades. É isso que eu desejo para o seu coração, para a minha vida, e para aqueles que nos ouvem, que estão nos acompanhando. É isso que eu desejo para a vida da igreja, para aqueles que não puderem estar presentes aqui nessa noite.
alguns que estão de viagem. É isso que eu desejo para todos, um Cristo genuinamente ressurreto, nos tirando da morte e nos despertando do sono espiritual, e dizendo que a vida tem sentido, e não é simplesmente um cumprir de atividade todos os dias, mas é Cristo ressurreto no meu coração. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vou pedir ao Luiz Carlos que chegue aqui. Ele vai estar encerrando com um cântico, com um hino. Mas eu quero pedir a você para curvar a sua cabeça. Talvez você está precisando de paz. Talvez você está precisando de receber um sopro do Espírito Santo, de poder para a sua vida. Talvez você não consegue compreender, conhece bem a palavra de Deus, já ouviu a palavra de Deus, mas ainda tem dificuldade. Como os discípulos no caminho de Emaús, eles não perceberam que era Jesus. Só depois, quando Jesus se despede, sai, eles percebem que era o Senhor. E um olha para o outro e diz: não nos ardia o coração quando Ele falava conosco? Pai, nós agora nos aquietamos diante de Ti, Senhor, e pedimos que a graça do Senhor seja abundante agora sobre nós. Estão aqui pessoas queridas, pessoas amadas, irmãos e irmãs, queridas e amadas por nós, mas principalmente por Ti, que não faz acepção de pessoas, mas que nos ama de igual modo, é o amor eterno, o amor perfeito. Mas eu sei, Pai, que tem alguns que estão distantes do Senhor, que ainda não ressurgiram numa novidade de vida. E eu peço que agora o Teu Espírito Santo vá de encontro. Alguns que nasceram de novo, mas que por um descuido agora vivem uma vida de altos e baixos, estão olhando para trás. É bem verdade, colocaram a mão no arado, mas olham para trás. Existem alguns, Pai, que o Senhor está chamando para andar por sobre as águas, e estes deram alguns passos, mas deixaram de olhar para o Senhor, e olharam para as ondas do mar, e começaram a descer, a se afundar. E eles devem pedir o Teu socorro, como Pedro pediu: socorre-me, Senhor. E prontamente o Senhor estendeu a mão e trouxe Pedro de volta. Pai, olha para esses corações que estão só sobrando, estão se afogando, estão descendo nas águas. Socorre essas vidas, reanima, restaura, renova. Pai, que a nossa igreja aqui em Santo Anastácio seja uma igreja impactante pelo poder da ressurreição, pelo poder do Teu Espírito Santo, por viver a Tua palavra, por buscar com sede, com fome a Tua palavra. Deus, que a nossa igreja possa crescer, possa avançar. Há muitos eleitos ainda nessa cidade, que nós precisamos trazer para a Tua casa, para o Teu reino. E se não for por mim, por quem será? Eu me coloco à disposição, Pai. Existem corações, vidas aqui também, que professam desse jeito, que falam, que se expressam dessa maneira, se colocam à disposição e querem fazer isso num plano contínuo, não acidental, não de vez em quando, mas contínuo, com toda alegria e satisfação no coração, às vezes trazendo consigo dores, lágrimas, mas o salmista disse: aqueles que semeiam, que caminham e andam enquanto semeiam, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Então, ainda que haja lágrimas, dor, nós queremos semear, e nós vamos trazer os nossos feixes com júbilo.
nesse momento que a tua igreja, o teu povo retorna aos seus lares, que a bênção do Senhor seja sobre cada um, guardando e protegendo, trazendo livramento. Em nome de Jesus. Alguns que nos visitam e vão pegar a estrada, Sim, que sejam guardados pelo Senhor. Irmãos que vão retornar, ajuda o Senhor. ajuda, Pai. Obrigado pelo testemunho da irmã Regina hoje, Sim, Deus. em relação à irmã Helga, que o Senhor está agindo na sua doença, na sua enfermidade. Vai de encontro também a nossa irmã Luci, Sim, Deus. a irmã Dolores. Seja refrigério para esses corações, restabeleça do leito da doença, da enfermidade, Em nome de Jesus. no nome de Jesus. Ó Pai, muito obrigado por tudo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que seja assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Vamos aguardar. O Luiz vai cantar um hino e após o término está encerrado o nosso culto, a nossa reunião. Deus abençoe. Amém, Senhor. Bem, irmãos, hoje nós podemos dizer que somos privilegiados por estarmos aqui numa data tão importante e tivemos o privilégio de ouvir a pregação do pastor, que nos deu uma aula de ressurreição, para que nós não tenhamos nenhuma dúvida da ressurreição de Jesus. E eu me lembro que ele disse aqui que alguns soldados zombavam de Jesus, dizendo que se tu és o Filho de Deus, por que não desce dessa cruz? Se tu és o Filho de Deus, por que não salva a ti mesmo? E outras brincadeiras, outras chacotas. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus estava completando a obra. Deus queria mostrar ao mundo o seu poder. Deus queria mostrar ao mundo que por amor tudo é possível. Então ele permitiu que Jesus fosse julgado, permitiu que ele fosse castigado, humilhado, morto, mas ele subiu aos céus ao terceiro dia, e está sentado à direita de Deus Pai, vivo, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Mas em João 3,16 diz que aquele que crê não será julgado. Aquele que não crê, este será julgado. E por que Deus fez tudo isso? Por uma palavra muito simples e 4 letrinhas: por amor. Por amor a nós, que somos pecadores. Em 1 Coríntios 13, Paulo escreve à igreja de Coríntios, diz que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze, como um badalo de um sino, que apenas faz barulho. Mesmo que a minha fé seja tamanha, a ponto de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. E aí segue o texto. Então, irmãos, que nós saiamos aqui hoje com amor no nosso coração, porque Jesus entregou a sua vida por amor. Tudo
igreja canta com a gente. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. Obrigado, Deus. Aleluia, Senhor. Com a flor Machucada no jardim,